paz esteja com vocês. E é isso que muitas vezes nós precisamos. Na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, junto aos nossos grupos de amigos, nós precisamos ser portadores da paz. Mas não uma paz qualquer. A paz que seja derramada em nós pelo Espírito de Deus. A paz que seja derramada em nós por meio daquele que é o nosso defensor, por meio daquele que é o nosso paráclito, por meio daquele que veio para fortificar cada vez mais a família, para que possa fortificar cada vez mais o nosso coração, para que venha nos alimentar e para que venha arrancar de dentro de cada um de nós aquilo que não pertence a Deus e devolver para nós aquilo que foi tirado de Deus. É preciso que nós peçamos sempre ao Espírito Santo a paz de Deus. E vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei se vocês pegaram na missa da vigília de ontem, de Pentecostes de ontem, as leituras para darem uma olhada. A primeira leitura tem um significado muito profundo, que ela vai ter uma ligação profunda durante vários séculos, até chegar à primeira leitura de hoje. A humanidade queria algo demais para si. A humanidade queria ser independente. A humanidade queria ser construtora. A humanidade queria fazer as coisas acontecerem conforme a vontade dela e não conforme a vontade de Deus. E depois de uma longa caminhada, a humanidade então chega numa planície muito bonita, numa terra chamada Sanaá. E eles não haviam aprendido das outras nações por onde eles passaram. Eles disseram: aqui tem uma planície muito bonita, vamos construir uma cidade para nós, vamos ser independentes, vamos construir uma torre, e vamos fazer com que essa torre chegue até o cimo do céu, a parte mais alta. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós não precisamos nos misturar com mais ninguém. Nós teremos apenas uma única linguagem. Nós teremos poderes suficientes para algo nos governarmos. Para que Deus na nossa vida? Para que um Deus que vem mandar em nós, dizer o que nós temos que fazer? Ou seja, o orgulho começa a crescer no coração dos homens, no coração das mulheres daquele tempo. Deus começa a observar lá de cima e diz: deixa que eles construam, depois nós desceremos para observar. E chegou o exato momento em que, depois que eles construíram tudo, a torre muito bonita, Deus diz: agora vamos, observemos a construção que eles fizeram. E Deus viu que aquilo não era bom. E é que Deus faz? Se antes daquela construção, se fosse na época como nossa hoje, saíssemos daqui e fôssemos até o Japão, nós entenderíamos o que eles falavam e eles entenderiam o que nós falávamos, porque era uma única linguagem, uma única forma de falar. E Deus fez com que ali em Babel acontecesse a confusão das línguas, e nem eles mesmos se entendiam. Começou a se separar, e aí nascem as novas línguas, e eles não conseguiam nem mesmo entender uns aos outros. Primeira leitura de hoje. Os discípulos estavam, segundo Lucas nos Atos dos Apóstolos, trancados, com medo, mas desejavam no coração a vingança do seu mestre, a vingança por causa do seu amado que foi morto. E diz Lucas nos Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo chega fazendo barulho, derrubando portas,
abrindo janelas com forças, e repousa sobre a cabeça de cada um dos apóstolos, mas não somente dos apóstolos, mas também de Maria, a mãe de Jesus. E depois eles começam a falar em línguas estranhas, o que na primeira leitura de ontem ficou irreconhecível, ficou sem ser compreendido. Na leitura de hoje, gregos, medos, alamitas, romanos, pardos, pessoas de outras nações compreendiam o que os apóstolos falavam na própria língua materna de cada um, porque não é simplesmente uma linguagem da humanidade, é a própria linguagem de Deus falando para todos. É o próprio Espírito Santo que se manifesta, tocando nos corações, fazendo com que o que é irreconhecível possa ser conhecido, fazendo com que aquilo que é impossível possa ser possível, porque para Deus nada é impossível. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se na vida de vocês tem alguma coisa que vocês desejam alcançar, se na vida de vocês têm uma graça que desejam alcançar, lembre-se sempre disso. Quando o Espírito Santo está presente, quando o amor de Deus está presente, pode ser dificultoso, mas impossível nunca, porque para Deus tudo é possível. É preciso que nós compreendamos, mas que para isso nós precisamos colocar no nosso coração que a vontade não pode ser minha, que a vontade tem que ser de Deus, e que Deus possa enviar a luz do Espírito Santo para nos guiar nessa caminhada rumo àquilo que nós desejamos, segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Se você está doente, meu irmão e minha irmã, se algum médico falou para você algum dia: olha, não tem jeito para você, você vai permanecer com essa doença até o dia em que você morrer, não se preocupe também. Deus é aquele que envia o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Deus é aquele que envia o Espírito Santo, aquele que trabalha junto com Jesus. Se Jesus é o grande médico, o médico dos médicos, o Espírito Santo pode ser na sua vida a grande anestesia, que vai fazer com que Jesus faça a grande cirurgia acontecer na sua vida, sem que você sinta nenhuma dor. Nenhuma dor. Por isso, irmãos, hoje, no dia em que a igreja é reavivada, no tempo em que a igreja estava com medo, que o Espírito Santo é derramado, ela fica viva novamente, ela reaviva. É preciso que nós reavivemos o nosso coração para Deus. É preciso que nós deixemos de lado tudo aquilo que não pertence a Deus na nossa vida, e deixemos Deus entrar na nossa vida, deixemos que o Espírito Santo entre na nossa vida e faça com que a obra aconteça. E tem outra coisa: Ele nunca faz a obra pela metade, Ele só faz a obra acontecer completa. E quando Ele faz a graça acontecer completa na nossa vida, nós não somos mais aquele que éramos antes. Nós somos uma pessoa nova em Deus, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É preciso que nos entreguemos verdadeiramente, para que assim nós possamos deixar que o Espírito Santo nos guie pelo caminho que nos leva ao Pai. Queremos agora, talvez nem todo mundo conheça, né? Quem são aqueles que fazem parte da comissão da festa do Divino Espírito Santo do ano de 2023, e vem desde 2022 se preparando, quando receberam o serviço de se colocar diante do Espírito Santo, oferecer a sua vida, oferecer o seu coração, entregar-se a Ele,
confiar nele e deixar que a graça aconteça. Por isso eu gostaria de convidar para ficar de pé e olhar para a comunidade, a caudatária Yasmin Janine Silva dos Santos. Pronto, daqui a pouco ela vai novamente, ela aparece. Então, o alferes da bandeira, Samuel Rodrigues Dourado, representada, né? Pela avó. Bem, pode ficar de pé. Fica aí, você pode ficar de pé, olha. Pode vir até aqui à frente, por favor. Chegou já? Ela? É? Pronto. Então, a caudatária Yasmin Janine Silva dos Santos. Pronto, é isso mesmo, ela não estava aí. É essa que está chegando e chegou agora. O procurador Flávio Ferreira Silva, mais conhecido aqui em Angical como Fá. Pronto. A capitã do mastro, Suzete Cristine Dias. E o imperador Tiago Vitor Antunes da Cruz. Então, essa é a comissão de 2023 que está fazendo a festa do divino acontecer. Que Deus possa abençoá-los, que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês, que a luz de Deus, que nunca se apaga, esteja presente sempre na vida de vocês, para que vocês também possam iluminar os corações que parecem que estão nas trevas da ignorância, na falta de luz. Uma salva de palmas para ele. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Pronto, agora vocês podem voltar para os lugares de vocês, ficando aqui somente o imperador. Eu peço por favor que traga o genuflexório, por favor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, enquanto em Pentecostes, e enche-me de novo. Agora vocês podem sentar, ficando de pé somente a comissão da festa. E nós iremos fazer a coroação do imperador. Deus, Pai de toda graça e de toda bondade, na festa de Pentecoste do ano de 2022, em que celebramos também a festa do Divino desta Igreja Matriz, assim como por meio de sorteio completastes o número dos apóstolos para 12, depois da morte daquele que traiu a Jesus Cristo. Vós escolhestes aquela festa do ano passado, o Tiago para ser o imperador da festa deste ano de 2023. Por isso, ó Pai, nós queremos agradecer pela vida do Tiago. Nós queremos agradecer pelas graças que ele alcançou por meio do Espírito Santo. Nós queremos agradecer pela luz no coração que o mesmo Espírito colocou no coração dele. Nós queremos agradecer pelos dias de paz que este vosso Filho teve. E hoje, ó Pai de bondade, vós enviastes o mesmo Espírito Santo para que possa acolhê-lo como sendo o mais novo imperador desta festa. Senhor, que conforme o vosso ensinamento e a vossa vontade, o Tiago possa continuar caminhando segundo a luz do Espírito Santo, iluminado por ele, para que um dia possa chegar na vossa casa, que é o Reino dos Céus. Que o Espírito Santo faça com que o Tiago seja renovado na fé e seja luz para com todos aqueles que possam estar ao seu lado e todos aqueles que possam vir para conhecer. Tiago, recebe esta coroa, que dignamente você foi escolhido pelo mesmo Espírito, para que nesta festa possa ser coroado como sendo imperador da festa do Divino Espírito Santo do ano de 2023. E o mesmo Espírito derrame sobre você o dom do temor a Deus,
o dom da paciência. E com esses dons, você possa crescer cada vez mais como filho do Pai, tanto em idade, como em estatura, e como sendo um filho amado de Deus, fazendo a sua vontade. E que você possa governar durante este período da festa do divino, como sendo um imperador prudente ao Espírito Santo e se deixando conduzir por ele. Amém. E assim, Tiago, eu o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago recebe o cetro real do Espírito Santo em sua vida, e que você, se deixando conduzir por ele, possa fazer acontecer na vida daqueles com quem você convive a graça do Espírito Santo. Amém. Creio, Senhor, mas não entrai minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos o nosso olhar para os céus e peçamos ao Pai que, pela luz do Espírito Santo, nós possamos ver aquilo que pode ser renovado em nossa vida, e nos entregando a Ele, nos deixaremos também que o mesmo Espírito faça aquilo que nos convém, segundo a vontade do Pai. A cada invocação vamos responder: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre a igreja e com impulso sinodal. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre as comunidades cristãs. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre as nossas famílias. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre os doentes e desanimados. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre os povos e nações. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.
sobre a caudatária Yasmin Janine Silva dos Santos, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre o alferes da bandeira Samuel Rodrigues Dourado, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre o procurador Flávio Ferreira Silva, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre a capitã do mastro Suzete Cristine Dias, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre o imperador Tiago Vitor Antunes da Cruz, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. por nossos doentes e enfermos, em especial aqueles que hoje aqui se encontram fazendo a sua promessa. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre os nossos irmãos e irmãs que por esses dias perderam neste mundo os seus entes queridos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Por nossa paróquia, para que se deixe cada vez mais iluminar pela luz do Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Por aqueles que serão escolhidos pelo Espírito Santo, para que possam compor a comissão da festa do Divino para o ano de 2024. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Tudo isso nós nos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. O Espírito de Deus converte as oferendas do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo e nos torna sempre mais unidos